Análise de dados com linguagem Python. Definindo qualidade de dados. Definir qualidade de dados não é tarefa simples, porém é importante para selecionar as estratégias de limpeza de dados. A melhor forma de compreender o que define qualidade de dados é considerar as características que definem qualidade, conforme a seguir. 1. Validade. Validade é o grau em que os dados estão em conformidade com as regras de negócios ou restrições definidas. Item restrições de tipo de dados. Os valores em uma coluna específica devem ser de um tipo de dados específico, por exemplo, booleano, numérico, data, etc. Item restrições de intervalo. Normalmente, os números ou datas devem estar dentro de um determinado intervalo. Item restrições obrigatórias. Certas colunas não podem ficar vazias. Item restrições exclusivas. Um campo, ou uma combinação de campos, deve ser exclusivo em um conjunto de dados. Item restrições set membership. Os valores de uma coluna vêm de um conjunto de valores discretos. Por exemplo, o gênero de uma pessoa pode ser masculino ou feminino. Item restrições de chave estrangeira. Como em bancos de dados relacionais, uma coluna de chave estrangeira não pode ter um valor que não existe na chave primária referenciada. Item padrões de expressão regular. Campos de texto que devem estar em um determinado padrão. Por exemplo, pode ser necessário que os números de telefone tenham o padrão 99 999 9999. Item validação de campo cruzado. Certas condições que se estendem por vários campos devem ser mantidas. Por exemplo, a data de alta de um paciente do hospital não pode ser anterior à data de admissão. 2. Precisão. O grau em que os dados estão próximos dos valores verdadeiros. Embora a definição de todos os valores válidos possíveis permita que valores inválidos sejam facilmente identificados, isso não significa que sejam precisos. Um endereço válido pode não existir. A cor dos olhos de uma pessoa, digamos, azul, pode ser válida, mas não verdadeira, não representa a realidade. Outra coisa a se notar é a diferença entre exatidão e precisão. Dizer que você vive na Terra é realmente verdade. Mas não é preciso. Onde na Terra? Dizer que você mora em um determinado endereço é mais preciso. 3. Integridade. O grau em que todos os dados necessários são conhecidos. A falta de dados vai acontecer por vários motivos. Pode-se mitigar esse problema questionando a fonte original, se possível. 4. Consistência. O grau em que os dados são consistentes, no mesmo conjunto de dados ou em vários conjuntos de dados. A inconsistência ocorre quando dois valores no conjunto de dados se contradizem. Uma idade válida, digamos 10, pode não corresponder ao estado civil, digamos divorciado. 5. Uniformidade. O grau em que os dados são especificados usando a mesma unidade de medida. O peso pode ser registrado em libras ou quilos. A data pode seguir o formato dos Estados Unidos ou o formato europeu. A moeda às vezes é em USD e às vezes em EUR. E, portanto, os dados devem ser convertidos em uma única unidade de medida. Cada uma dessas dimensões deve ser validada em um processo de limpeza de dados e somente podemos dizer que os dados têm qualidade se todas essas dimensões foram consideradas.